Seminário 6, gráfico do desejo, nossa próxima conversa, continuando a nossa conversa anterior. Falamos que o outro é um péssimo garantidor. É um péssimo garantidor da definição de quem nós somos. É o tal do 364 dias eu sou ótimo. Aí ele me define como ótimo, e aí um dia que eu tô lá, trabalho pouco, não rendo, tal, aí já começa a questionar, tal. Você tá desinteressado, perdeu interesse, tá procurando outro emprego, não sei o quê. Então eu já começo a receber outras definições desse outro, e aí recebendo outras definições desse outro. Pô, o outro nem sabe, às vezes eu tô com enxaqueca, tô com febre, pô, tô com um monte de dor no corpo, briguei, fui demitido, sei lá, me separei, igual, tem um monte de coisa. E aí eu fui trabalho com aquele monte de coisa na cabeça, aí tô com dor na coluna, às vezes descobri uma doença, às vezes perdi alguém. E aí não trabalho legal, não rendo, pô, minha cabeça tá mal, meu corpo tá mal, tô, sei lá, 40 graus de febre, mas tô lá trabalhando, porque fui receber o óculos lá do ótimo funcionário, que sempre trabalha, disposto, vem pro trabalho doente, não sei o quê. Bom, pô, aí você não rende, só que assim, aí eu já começo a questionar e tal. E aí você já começa a receber outras definições. Ah, será que não tá com muita vontade? Não sei o que e tal. Não tá trabalhando legal essa semana. O que aconteceu? Então, cadê aquela definição dos 364 dias? Aí você já começa a receber outras definições. Que nem levam em consideração essas outras tantas variáveis. Então você percebe que o outro é um péssimo garantidor. E aí o Lacan arrebentou quando ele falou, através do gráfico do desejo, que não há outro do outro, ou seja, não há um garantidor da verdade na definição de quem nós somos. Porque esse outro é limitado também pelas condições da própria linguagem, pela condição de falta dele. Enfim, o outro é limitadíssimo. Então o outro é um péssimo garantidor da verdade, porque a verdade ela não para. A gente é isso, eu posso ser isso hoje, amanhã eu posso ser outra coisa, eu posso estar preparando para outra coisa, e o outro nem sabe disso, tá me vendo ali na rua, nem me conhece, tá julgando, falando um monte de merda. Então o outro julga, fala um monte de merda, nem sabe o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está fazendo. Porque ele vai dizer qual que é o seu potencial. Que força que o outro vai ter para fazer uma avaliação. Então percebe que o outro é o péssimo garantidor da definição de quem você é. Nós, enquanto sujeitos desejantes, e o nosso desejo é o desejo do outro, e o desejo do outro é definido pela pergunta o que o outro quer de mim. E quando o outro encontra o que o outro quer de mim, o outro pode querer que eu seja um ótimo funcionário, e aí encontro o meu desejo. Meu desejo é isso, é o desejo do outro, o que o outro quer que eu seja. Então eu sou agora um ótimo funcionário. Caguei um dia, ferrei tudo, já não sou mais. E aí todas as questões importantes da minha vida que me definem, tal, não sei o que, ele não sabe. Então como que ele vai me definir? A palavra não para, tá circulando em outros ambientes, outras relações, outras coisas, outros acontecimentos. O outro é um péssimo garantidor da definição de quem nós somos. Então é impreciso tal, e por ser impreciso, o outro se torna um grande vazio. E vazio é o que causa o nosso desejo. Então, o nosso desejo surge do vazio. Graças a Deus que o outro é um péssimo garantidor da nossa definição de quem nós somos, e por ser isso, ele é impreciso, vazio, e isso garante que o nosso desejo, então, fique livre, porque o outro não consegue definir quem nós somos. Então, se não sabe, o desejo está livre. E aí que entra o falo, a aula de hoje. Como que o falo é identificado no gráfico de desejo, que é o tema que a gente está estudando. Bom, o falo, o que é importante? O falo é importante pra caramba. Tá, se o desejo, vamos colocar uma metáfora que é uma massa de modelar. E esse outro, né, que diz o que eu sou, não é? Ou eu fico tentando adivinhar quem eu sou, né, através das reações desse outro, tentando adivinhar o que esse outro quer. Bom, o que está acontecendo? Quem está modelando meu desejo? Esse outro. Se o meu desejo, vamos supor, é uma massa de modelar, ele que está modelando quem eu sou, né? Está definindo quem eu sou. Então existe a partir dessa definição do outro. Tá. Aí o falo vem, e aí essa massa de modelar do outro, está modelando, está dizendo quem eu sou, eu me torno um produto desse outro, e o meu desejo fica retido nesse outro aí. Beleza? Eu passo a existir a partir da condição de definição do outro, de quem eu sou. E eu fico tentando descobrir isso o tempo todo. Tá. E aí é o seguinte, então, venho falo, putz. Ah, quando eu tô nesse papel de
descobrir o que o outro quer que eu seja, para que o outro diga o que eu sou e eu passe a ser aquilo que o outro, passe a performar aquilo que o outro quer que eu seja, para ser reconhecido, para eu existir para esse outro. E aí meu desejo está sendo modelado pelo outro, está retido nessa relação imaginária com o outro. Sabe o que está acontecendo? Você, eu, nós, todos nós, que isso é uma condição estrutural, nós estamos sendo o falo do outro. Nós estamos sendo uma pecinha de quebra-cabeça pro outro. A gente completa o quebra-cabeça do outro. E aí o quebra-cabeça do outro pode ser a história que o outro precisa. Né? Então, eu vou pegar um exemplo que eu conheço, tal, clínico. A mãe quer que o filho quer processar uma pessoa que ele prestava serviço. Só que essa pessoa que ele prestava serviço, essa pessoa é amiga da mãe dele. Então o cara queria processar e queria usar a lei, entrar na justiça e tal, teve uma boa grana, teve uma baita humilhação da mulher do cara lá, dos donos da empresa. E o cara queria entrar na justiça. Aí o que que é a mãe? A lei da mãe é qual? Ó, amigos a gente não pode perder, amigos a gente não pode tratar mal, amigos a gente não pode romper, e esse casal era amigo dessa mãe. Então, para a lei dessa mãe funcionar, esse filho precisava ocupar um lugar. Que lugar que esse filho ocupou? Um lugar de maluco. Ah, você é maluco, né? Não tem controle, o que você está fazendo é loucura, eles são nossos amigos, como que você vai processar eles? Devia mais de 50 mil reais. Sacaneou pra cacete, ela não conhece toda a história. Você é maluco? Você é maluquice. Então, ela meio que reservou um lugar pra ele, um lugar de maluco. E ele precisava ocupar esse lugar, ser esse falo que completa a história dessa mãe. Pra o quê? Pra lei dessa mãe funcionar e não haver o rompimento das relações dessa mãe com esse casal. Isso daí é um baita exemplo da mãe modelando o desejo do filho sendo o falo dessa mãe, o falo que completa, que dá coexistência, que dá coesão para a lei dessa mãe. Que o Lacan vai chamar de lei de. Então, não é mãe é um exemplo, uma metáfora aí. Mas que vai ser, pode ser o pai, o tio, o papagaio, pode ser tudo. Mas que é uma lei caprichosa, porque é para os caprichos dessa pessoa, não é uma lei justa, uma lei injusta, caprichosa, só porque a mãe não quer perder a amizade lá do pessoal do trabalho. Então você percebe, é complicado, né? E aí vamos lá, por que entra aí entra o terceiro elemento? E é fundamental o terceiro elemento. Por quê? E aí a gente está falando do falo, usei o exemplo aqui, um exemplo clean. Por quê? Porque o falo vai. O terceiro elemento é o que vai impedir que você seja abocanhado pelos caprichos de uma lei injusta, de uma lei caprichosa, né, de um outro que tenta definir o seu desejo para completar a coexistência, a coesão dele. Né? Você não ser uma peça na mão do outro. E aí, útil, que dá coesão para a lei do outro, para as necessidades do outro. Você não ser o personagem da história do outro. E olha que importante, o terceiro elemento. E isso é injusto, né? Caprichoso, os caprichos do outro. E aí, o terceiro elemento, a lei justa. E a lei justa vai dizer o quê? Olha, você pode sim existir a partir da indefinição. Você pode existir na indefinição. Para existir, você não precisa de uma definição. E se você pode existir na indefinição, o outro não precisa ser aquele que vai fazer a modelação, que vai fazer lá, vai modelar a massinha. Não. Você pode modelar essa massinha. E pode dizer quem você é. E você pode fazer isso de uma maneira mais apropriada, fazendo uma autoavaliação de suas potencialidades, dos seus limites. Então você sai desse lugar de objeto fálico que completa o desejo do outro e passa a ocupar um lugar de posicionamento, um lugar de
assumir o controle das posições diante da linguagem, diante do significante. Então, o terceiro elemento vem para tirar você da condição de ser esse fala, essa pecinha, vai completar o quebra-cabeça do outro, vai te deixar o tempo todo e vai permitir que você não seja abocanhado por esse desejo do outro, e vai te colocar numa condição de pessoa que pode existir a partir mesmo com a indefinição do outro. Você pode existir, essa é a lei. O terceiro elemento traz essa lei. E aí você deixa de ser, de querer ter esse fala que completa o outro, né? Você vai ficar situado não entre ser e ter, mas você vai ficar lá no meio, entendeu? Que no final das contas é você modelando o seu desejo. E como que você modela o seu desejo? Com palavras. As palavras modelam o desejo. Assim como o outro modela o seu desejo com as palavras dele, você pode modelar o seu desejo com as suas palavras. Então faça bom uso das palavras, e aí a gente volta para a ideia inicial do gráfico do desejo, que as palavras vão mal com ele, mal-estar, mal interpretado, mal formação, mal. Pô, você pode mudar as posições da palavra e você vai mudando o sentido. Então você pode ser responsável pela posição que você assume diante do seu desejo. Você se torna responsável pela sua posição diante do significante, ok? É isso. Bora, 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 bora. Bora trocar mais ideia. Tem mais. Valeu. Tchau.